Boa tarde. Como a economia não parece ter se recuperado ainda, estou preocupado com a situação das empresas dos senhores. Hoje temos a presença do senhor Tani do Brasil. Fico feliz com o nosso reencontro e também agradeço a sua participação. Estamos realizando a 13ª explanação sobre a filosofia Kyocera com o capítulo 3, cujo título é Na nossa empresa, cada integrante é um administrador. No primeiro texto, definir o preço é administrar, está escrito o seguinte, vou passar a ler. A definição do preço do produto pode determinar a sobrevivência ou não de uma empresa. Sua forma é muito variada, podendo, por exemplo, estabelecer-se com pouca margem de lucro para vender um grande volume ou com uma margem de lucro maior para vender uma pequena quantidade. Sem dúvida, é muito difícil prever qual a quantidade que se pode vender ao se definir uma determinada margem de lucro e qual a lucratividade da empresa. Contudo, ciente do valor que seu produto possui, deve-se buscar o ponto em que o resultado da multiplicação, volume versus lucro, seja o maior possível. Além disso, este valor deve ser bom tanto para o cliente como para a Kyocera, ou seja, ambos devem ficar satisfeitos. Em suma, deve-se analisar cuidadosamente para buscar este único ponto. Considero o item definir o preço é administrar muito importante na gestão de uma empresa. Todavia, na época em que incluí na filosofia, eu mesmo ainda não tinha ciência de sua real importância. Desde então, durante a minha trajetória até hoje, aos poucos fui me conscientizando do quanto a definição de preço é importante para um administrador. A razão pela qual eu disse que definir o preço é administrar tem o seguinte detalhe. Seria mais fácil para os senhores entenderem se eu iniciar com essa explicação. A Kyocera, no início da sua atividade, produzia peças isolantes para produtos eletrônicos. Eu mesmo visitava as empresas que produziam tubos de vácuo, tubos de raios catódicos, que necessitavam de isolantes em busca de serviços. Quando me perguntavam se era possível produzir uma determinada peça para um novo modelo de tubo a vácuo, produzíamos as peças piloto e, se essas tivessem bom resultado nos testes, recebíamos o pedido quando esse novo tubo entrasse em produção. Em outras palavras, a Kyocera começou com produção sob encomenda. Obviamente, nessas empresas já havia fornecedores de peças de cerâmica, principalmente em grandes empresas, como Toshiba, Hitachi, etc. Assim, quando os vendedores da Kyocera as visitavam, diziam, já temos nosso fornecedor, mas se a sua empresa conseguir apresentar um orçamento melhor, poderemos adquirir de vocês. À medida que nossa empresa foi crescendo, a concorrência com empresas do mesmo ramo também ficou mais acirrada. Naturalmente, os fabricantes querem produzir seus produtos por um custo menor possível e, por isso, procuram os componentes e materiais com preço o menor possível. Logo, quando o nosso vendedor procurava o departamento de compras do nosso cliente, infalivelmente pediam para apresentar um orçamento para ver o preço. Quando entregávamos o orçamento, diziam que, pelo preço apresentado, seria impossível fazer negócio, pois outra empresa já havia apresentado um orçamento 10% mais barato do que o nosso. Ouvindo isso, nosso vendedor voltava apavorado à empresa e refazia o orçamento, agora por um preço menor, com o receio de não conseguir o pedido. Voltava novamente ao cliente com o orçamento refeito, até o encarregado de compras dar uma olhada e dizer, olha, por esse preço ainda não dá para lhe dar o pedido, porque o seu concorrente já nos apresentou um novo orçamento com preço ainda mais reduzido. Obviamente, esse encarregado estava nos colocando em uma balança para ver quem reduzia mais. Porém, o vendedor ingênuo ficava mais apavorado ainda e voltava correndo à empresa, dizendo que o concorrente não havia reduzido só 10%, mas 15% do nosso orçamento. Contudo, nessa história, havia também a possibilidade de o encarregado de compras não ter dito a verdade. Poderia estar fazendo um jogo de negociação, mas o vendedor, crente em suas palavras e apavorado, só pensava em refazer o orçamento com um preço cada vez mais baixo. Ouvindo seu relato, senti que algo estava errado,
Não seria tão fácil também para o nosso concorrente reduzir seu custo de produção em tão pouco tempo para oferecer um preço tão baixo? Assim, no início, eu mesmo procurava o encarregado de compras do cliente para confirmar a respeito. Em outras vezes, ia até o cliente antes mesmo dos meus vendedores para melhor ficar a par da situação. Ademais, pedia a esses vendedores que reproduzissem tudo o que haviam feito e conversado com o cliente e indagando: com quem você se encontrou? Como você se apresentou? O que a pessoa disse? Isso porque devemos discernir se esses 15% que o cliente diz ter conseguido reduzir do orçamento do nosso concorrente são uma verdade ou um blefe de negociação. Se dissermos que não podemos descontar mais do que 10%, arriscando um palpite de que o concorrente também não teria baixado mais que isso, e falharmos, o pedido iria para o concorrente. Caso isso aconteça, estaremos na Rua da Amargura, pois o pessoal e as instalações ficarão ociosos. Acredito que quem produz por encomenda pode entender bem essa situação. Para que isso não ocorra, torna-se extremamente importante esse discernimento para averiguar se o que está sendo dito é verdade ou blefe. Pensando assim, pedi ao meu vendedor que reproduzisse exatamente a negociação que fez com o cliente, com todas as letras e sem pular uma vírgula. Tipo, eu falei isso e ele me respondeu assim, tudo com muito realismo. Foi uma das maneiras que encontrei para tentar descobrir a verdadeira intenção do cliente, mesmo sem ter estado no local da negociação. A razão disso é que a partir do momento em que a área comercial fechar um pedido com 15% a menos do nosso preço normal, o setor de produção precisaria reduzir o seu custo na mesma proporção. Qualquer que seja o ramo de atividade, isso não é nada fácil, ainda mais num curto espaço de tempo. Entretanto, os vendedores do departamento comercial diziam simplesmente que não se conseguiria obter o pedido se não fosse por esse preço. Quando eu dizia: você diz 15% com tanta naturalidade, mas não é tão fácil reduzir da maneira como você pensa. Vinham com a chantagem de que iriam apresentar o orçamento com 10% de desconto, já que eu, o presidente da empresa, achava difícil reduzir mais, mas que não se responsabilizariam se não conseguissem o pedido. Obviamente, não ter pedido significa não ter trabalho, e isso é muito ruim. Então falei o seguinte para o pessoal do comercial: certamente será fácil fechar um pedido quando o preço for menor do que o dos concorrentes. Mas nesta condição, vocês do comercial não poderão se orgulhar desta conquista. Além do que, isso faz com que o pessoal da produção sofra ainda mais para reduzir o custo. Isso não é justo. O comercial também deve usar a cabeça, aprimorar a técnica para perceber o preço mais alto dentro da faixa de preços que agrade os clientes e que, assim, fechem o pedido sem hesitar. Conforme você relatou, se nós reduzirmos 15% do nosso preço, o cliente poderá fechar o negócio. Mas será que acima desse valor ele realmente não iria comprar? Será que o cliente não tinha blefado que talvez ele possa até fechar o pedido com 10% de desconto? Talvez com 6% ou ainda menos? O cliente compraria o nosso produto com satisfação se o preço fosse um pouco abaixo daquele que ele pretendia pagar. Obviamente, quanto menor o preço, mais terá facilidade de vender. Mas isso não faz sentido para nós, fabricantes. Por outro lado, não podemos deixar que esse pedido vá para o concorrente, pois isso também não é bom. Portanto, devemos buscar um valor limiar que sirva de referência. Se o preço for menor ou igual a esse valor, conseguiremos vender sem dificuldades. E se for maior, perderemos o pedido. Para conseguir esse valor, deve-se negociar com o cliente, empenhando o máximo de si e perceber se o cliente está falando a verdade ou não durante a negociação. É uma verdadeira luta de espadas. Não se pode acreditar em tudo o que o cliente diz e voltar apavorado para a empresa, como você pedindo para abaixar ainda mais o preço, senão não conseguiremos manter a nossa empresa. Em outras palavras, definir o preço significa definir o maior preço dentro da faixa de valores que agradem ao cliente e que o faça comprar com satisfação. Todos sabem que, se o preço for menor, mesmo para os subcontratados, não faltará serviço. Mas se for alto, o pedido
irá para o concorrente. Por isso, deve-se procurar o preço mais alto dentro daquela faixa em que os clientes irão concordar para fechar o pedido. Tal definição é uma tarefa muito difícil, que não pode ser delegada somente ao responsável do comercial, para que este o faça levianamente. Isso cabe ao dono ou ao dirigente responsável pela empresa, com base nas análises de todas as informações e os materiais trazidos pelo pessoal do comercial em busca de sua veracidade, pois não se consegue administrar uma empresa se o comercial, sem usar a sabedoria, trouxer sempre o pedido fechado pelo preço menor que o dos concorrentes, acreditando piamente no que o cliente diz. Como sou da área técnica e o meu forte é criar o produto, considerava meu dever fabricar nossos produtos por um custo que pudesse atender ao preço fechado pelos nossos vendedores, diminuindo ao máximo as despesas de produção para facilitar o trabalho. Por isso, creio que fui muito severo com o pessoal da produção e muito tolerante com o do comercial. Todavia, quando percebi que não era o correto, passei a falar sobre definir o preço e administrar ao pessoal do comercial. Explanarei agora o porquê de definir o preço ser tão importante, citando um exemplo simples. Bem, atualmente, há 3 fábricas da Kyocera na província de Kagoshima, minha terra natal. De vez em quando, também as visito. Nessas idas, quando chega a hora do almoço durante a viagem, costumo entrar em restaurantes especializados em macarrão com sopa na beira da estrada. Aqueles bem simples, típicos das cidades do interior, como Kagoshima. Em uma dessas viagens, entrei em um restaurante como esses, que por ser interior, fica bem vazio quando passa do horário de pico do almoço. Assim, só quando falei alto, com licença, a dona de idade avançada apareceu com cara de quem queria dizer o que deseja. Se há uma placa em que está escrito restaurante em frente ao estabelecimento, é óbvio que entrei para comer, não é mesmo? Contudo, em vez de dizer seja bem-vindo ou o que gostaria de pedir, ficou me olhando com uma cara de quem estranhava a minha presença. Quando perguntei se poderia servir-me uma tigela de macarrão com sopa, udon, respondeu-me sem gentileza alguma. Que tipo prefere? Então pedi aquele com queijo de soja frito, agi, o Kitsune Udon, e ela foi para dentro e começou a preparar. A impressão do restaurante era a pior possível desde que entrei. Logo, ela veio me servir uma tigela de macarrão morno, com uma aparência nada apetitosa. Foi confirmado já na primeira bocada. No entanto, o preço não tinha muita diferença com o dos restaurantes que ficam nos arredores da cidade de Kyoto. Não havia um cliente além de mim, embora houvesse passado um pouco do pico do horário de almoço. Mas logo pude perceber, pelo fato de a senhora ter saído do fundo para me atender, que fazia um bom tempo que ali não havia cliente. A partir de então fiquei matutando. Por que um restaurante do interior como este cobra um preço similar ao de um situado em Kyoto? Certamente a renda das pessoas do interior é mais baixa em comparação às da capital. Assim sendo, o preço alto pesaria no bolso delas, fazendo com que frequentem menos o estabelecimento. Consequentemente, reduziria a clientela. Alguns meses depois, fui de novo a esse restaurante. O udon, que custava 500 ienes, havia subido para 550 ienes. Creio que a dona aumentou porque não havia clientes suficientes para cobrir as despesas. Contudo, aumentar o preço faz diminuir ainda mais os clientes. Em outras palavras, ela desconhece a regra básica da definição de preços. Deve ter definido o preço simplesmente achando que o preço do mercado para uma tigela de macarrão com sopa deve estar em torno de 500 ienes. Acredito que isso aconteça muito no mercado. Quando precisei escolher diretores para a nossa empresa, houve momentos em que quase fiz os candidatos trabalharem com um carrinho de udon que passa vendendo pelas ruas à noite, pois achei que para ocupar tal cargo seria melhor alguém que conhecesse a essência do negócio. Porque tinha dúvidas se um funcionário, embora formado por uma boa universidade, que só conhece a teoria e, consequentemente, sua argumentação está baseada somente na teoria aprendida e não na experiência, conseguiria administrar bem a empresa. Não cheguei a colocar em prática, mas lembro-me de que falei o seguinte: vou mandar confeccionar carrinhos de udon e darei um capital de giro de aproximadamente 50 mil ienes para cada um. A disputa está em quanto conseguirá aumentar esse capital durante um determinado tempo,
talvez alguns meses, com a venda do macarrão, puxando o carrinho dia e noite todos os dias. Não há necessidade de vir à empresa nesse período, mas o salário está garantido. Obviamente, expliquei-lhes a minha intenção. Para esse tipo de negócio, primeiramente, precisaria preparar o caldo para o macarrão, imprescindivelmente delicioso para se obter sucesso. Aí entra a questão de como preparar o caldo gostoso. Com katsuo bushi? Ou alga marinha? Ou ainda utilizar ambos para ter um caldo ainda melhor? Ademais, há a questão da qualidade desses ingredientes. Pretende-se utilizar os mais caros ou os mais baratos? Isso certamente irá influenciar no resultado. Poderá também acrescentar outros ingredientes, ou como dashi, jakô e assim por diante. E há a cebolinha como um dos ingredientes indispensáveis. Onde se pode adquirir essa cebolinha? E o macarrão? Comprariam o tipo caseiro, já cozido e separado em porção individual, ou o seco para cozinhar no restaurante? Talvez queiram preparar o macarrão no próprio restaurante, desde a farinha para ficar mais barato. Desta forma, há diversas opções, mesmo se tratando apenas do macarrão. Consequentemente, o custo de uma tigela de macarrão pronto varia de acordo com a escolha do administrador desse restaurante. Hoje em dia, o macarrão comprado em uma fábrica custa de 20 a 30 ienes a porção. Este é colocado num caldo delicioso, preparado com primor, sobre o qual vão fatias finas de kamoboko. Em questão de custo e apresentação, mesmo se tratando desse kamoboko, seria melhor colocar umas 3 fatias finas em vez de uma fatia bem grossa. Se fizerem dessa forma, ou seja, procurar matérias-primas baratas e pensarem na melhor forma de apresentação de uma tigela de udon, sem gastar mais, creio que conseguirão um custo menor do que 100 ienes. Depois dessa fase, vem a da definição do preço. Cada um poderá definir o preço que desejar. Considerando um custo de 100 ienes, poderão vender por 200 ou 300 ienes. Contudo, um ponto deve ser pensado. Qual seria o preço que ajudaria numa boa administração do restaurante? Outro ponto de livre escolha é a rota que irão fazer para puxar esse carrinho de Yonaki Udon. Tal escolha é muito importante, pois de nada adiantaria gastar várias horas passando por um local em que não haja demanda para esse tipo de refeição. Nessa escolha, podemos observar o tino comercial da pessoa. Haverá quem escolha um local próximo a boates e clubes noturnos, aguardando os bêbados e as moças acompanhantes. Mesmo dentre os que escolham um local como esse, com o mesmo propósito, haverá aqueles que passam primeiro nas áreas onde vivem muitos estudantes que queiram matar aquela fome que bate à noite com udon. Simples e barato, uma vez que os clientes das boates e dos clubes noturnos virão depois das 23 horas. Ou até mesmo haverá quem só comece o expediente na proximidade desse horário. Vai depender da capacidade de cada um a escolha do local, do horário e do que vender. E disso dependerá a definição do preço. Se a pessoa pensar em vender nas regiões onde há concentração de estudantes, irá vender por 200 ienes a tigela com custo de 100 ienes, procurando obter lucro pelo volume de venda. Por outro lado, se optar por vender mais caro, preparando um caldo mais gostoso, terá de buscar a lucratividade por maior margem de lucro em vez de quantidade. Em outras palavras, tudo depende de como definir o seu preço, o que interfere diretamente na boa administração da empresa. Assim, declarei a todos que quem obtivesse um bom lucro com a venda de Yonaki Udon por um período de, por exemplo, 3 meses, é uma pessoa com um tino comercial aguçado e alguém com esse perfil capacitada para definir o preço mais adequado e obter lucro de maneira infalível. Seria nomeado diretor da Kyocera.